A gente brincou, falei que Amassando. contratação aleatória. O André aqui lembra, improvável, né? No time que tem Paulinho, que tem Hulk, que tem... De repente, o Daverson vira o destaque desse Atlético Mineiro, já no confronto contra o Fluminense. E pelo que fez hoje, né? 2 gols e 1 assistência. Tudo bem com os dois? Tudo ótimo. Bom, ao lado de Geode agora no linha de passe, depois desse jogo incrível com resultado que... O cara, para apostar no bolão esse resultado, tem que ter muita fé, né? E foi o resultado que deu. Bom, mas são circunstâncias que competem ao jogo. Eu acho que o Paulinho definiu da melhor forma o que aconteceu aqui. O Galo jogou e fez aquilo que precisava, o que o jogo pedia. Não foi um jogo tecnicamente extraordinário. O que é uma partida com resultado, sim, extraordinário. Maravilhoso. Eu acho que o grande perigo é alguém acreditar que, né, a torcida ou algum jogador que vai ser tranquilo. Não vai ser. Vai ser uma barra pesadíssima o jogo da próxima terça. Mas que coisa maravilhosa, né? Chegar em Buenos Aires com 3-0. Imagina até o Gallardo começar a conversar com os caras... jogar o luto desse jogo de lado para criar uma confiança de que é possível. O Galo, os times ficarem espelhados, o Gallardo veio com 3 zagueiros, um sistema que tinha usado contra o River Plate, que funcionou contra o River, uma equipe modificada em relação a essa, mas ele veio para enfrentar o Galo assim. Ainda segurou o Fonseca, o jogador uruguaio, para ficar próximo desses zagueiros, porque ele imaginava, poxa, com 3 zagueiros mais um volante, eu tenho superioridade numérica para Hulk, Paulinho e Daverson. Só que não deu certo. Uma bola esticada pelo Lianco, o Hulk levou a defesa, porque ele é um trator, não é? E o Daverson se aproveitou muito bem, marcou um golaço assim, com uma tranquilidade. E o Daverson é um personagem interessante, porque o que atrapalha, às vezes, o folclore que ele mesmo, Daverson, coloca em cima e aí responsabiliza o jogador de futebol que ele é por esse folclore. E ele é meio folclore e não tem jeito. Porque ele vai o tempo todo, ele enfia o dedo na cara do jogador adversário, ele pede para tomar uma pancada, ele irrita, é o jogo que ele sabe fazer. E esse jogo deu super certo hoje. Foi magnífico o que ele fez dentro de campo com uma partida inteligente do Atlético. Tecnicamente, repito, não foi a melhor, Jean, mas a gente não pode dizer que não tenha sido inteligente, estratégica. E semifinal de Libertadores, você tem que procurar a vitória, né? Como ela aconteceu, a gente conta aqui no Linha de Passe. Pois é, Calçade. Bom, boa noite a você, Calçade, boa noite aos companheiros. Primeiro que não é normal o que aconteceu aqui, não seria normal a gente ver um resultado de 3-0, fosse ele pro Galo, fosse pro River Plate. Eu acho que, até falei durante o dia, que uma vitória já seria um bom resultado, né? Porque a gente tá falando de um confronto em tese muito equilibrado. O Galo com mais qualidade técnica, com mais jogadores decisivos, o River Plate com uma grande tradição, com 3 finais nos últimos 10 anos, também com a força da sua casa valendo muito. Então a gente sabia que o peso da casa faria diferença nos confrontos e que era importante vencer em casa, mas vencer desse jeito, realmente eu acho que talvez nem o mais otimista dos torcedores do Galo esperasse. Foi uma vitória que teve muito a ver com o ambiente, que teve muito a ver com o clima, né? A gente olha o que aconteceu antes do jogo, no começo da partida. É óbvio que aqueles 15 minutos, 20 minutos iniciais tem a ver com o que era o clima nesse estádio, com o que foi o suporte da torcida o tempo todo. O Daverson, de alguma maneira, reforça essa relação com o torcedor, porque o torcedor adora o Daverson, né? Até essas coisas folclóricas que o Calçade tá falando, né? E que são, de fato, às vezes discutíveis, porque fazem até o Daverson correr certos riscos numa partida. Mas até essas coisas, você vê que a torcida ia delírio, começava a gritar Deivinho, 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 na hora que ele fazia essas coisas, na hora que ele dava uma rolada, que ele dava um beijo no adversário. Mas ele é muito mais do que o folclore, né? Eu acho que, de fato, ele se tornou um jogador muito folclórico. Esse folclore, de alguma maneira,
ofusca a qualidade que ele tem, porque ele tem qualidade. E ele mostrou isso no jogo de hoje, ele mostrou no primeiro gol, principalmente no primeiro gol, mas mostra também no segundo, dá assistência para o terceiro gol. Então é um baita jogador. E aí vamos dizer também, vamos dar méritos para o Milito, porque a gente está aqui desde as 10 da manhã falando sobre o jogo, né? E uma das dúvidas que a gente tinha era: quem vai jogar? Vai jogar o Rubens, vai jogar o Daverson. Vai jogar o Rubens, vai jogar o Daverson. Eu acho que qualquer uma das duas soluções teria uma boa explicação, teria justificativa. Para mim não era uma decisão... Não tinha óbvio. Exatamente. Não tinha decisão óbvia, Calçade, e nem para o torcedor. Porque eu queria saber se o torcedor tende... Agora tudo é óbvio. Agora quero ver tirar o Daverson desse jogo. Agora tá tudo... Mas eu falava com muitos torcedores aqui, antes do jogo, tá, para entender se o sentimento era aquele que, em geral, é o sentimento que toma o torcedor de querer o atacante, de querer o cara que faz o gol e não mais um lateral, né? Porque o Arana vai jogar na segunda linha. Não, em geral... Mas não era assim. Eu acho que talvez a maioria até preferisse o Daverson, mas havia uma divisão, porque não é... Ou havia uma divisão, não. Não havia uma preferência tão clara, porque, como você disse, né, Calçade, não era óbvio. E aí, o Milito tomou a sua decisão e me parece que não cabe muita discussão que a decisão foi acertada, né? Vendo assim, revendo, né, com várias vezes, como nós vimos agora, os 3 gols, e o Daverson está nos 3. No primeiro, o que ele mostra? Ele mostra uma qualidade técnica e uma frieza para entrar na área, driblar o goleiro, é o Armani, que é um baita goleiro, e fazer um golaço. Parecia... Sabe aquele gol quando o árbitro apita impedimento, aí o cara vai e tal? Parecia isso. Então, uma qualidade incrível. No segundo, ele gira, ele sai do Pezzella, o Pezzella vai sonhar com ele. Esse é o primeiro, né? Ele vai na maior tranquilidade, não é fácil, semi de Libertadores, então ele faz isso. O segundo, ele sai da marcação, faz o giro no zagueiro e aparece para tocar de esquerda. Quer dizer, quando o Pezzella acorda, já era, o Daverson já estava finalizando. E no último gol, ele está em posição de impedimento. Porém, é uma cobrança de lateral. E lateral não tem impedimento. Cara, isso é inteligência, é conhecer a regra do jogo. E que vacilo o River Plate. Que vacilo o River. Né? Deixou o Daverson numa cobrança de lateral nas costas da zaga. Ele recebe, faz o passe. Então ele mostrou tudo, Jean. E como diria Vitor Birner, foi um recital do Daverson. Exato, né? Ele gosta muito desse termo, de verdade. Foi um recital. Muito bom vocês terem citado o Vitor Birner. Nosso maestro. Nosso maestro. Porque, diferentemente de todos nós aqui, que estamos olhando para o 3-0 e falando, poxa vida, 3-0, hein? Quem diria? Sobrou. Mário Marra, 3-0 é impossível. Perguntamos ontem. Não, eu não disse que é impossível, eu só não tive palavras. Sim, não teve nem palavra, porque 3-0 é o ideal e tal. Diferentemente de todos nós... Ele tá com a plaquinha do Eu Já Sabia? Vitor Birner levantou a plaquinha do Eu Já Sabia. Tá com a camiseta por baixo, não é a Exato, plaquinha. isso. A camiseta por baixo é mais o estilo dele. Isso. Eu Já Sabia. Ele tá aqui, todo mundo tá comentando, ele tá me cutucando, falando assim, gente, 3-0 pro... Mas qual o mistério fazer 3-0 no River Plate? É um resultado... Qual foi a palavra que você usou? É um resultado óbvio. Normal e óbvio. Mas posso explicar? Por favor. Primeira coisa, boa noite a você, ao Jean, ao Calçade, professor Calçade, ao Donan, André, Mário Marra, aos fãs das fãs do esporte. Boa noite. O resultado, quando você olha a história do futebol, quando você olha o River Plate, você fala, não é normal. Tá bom. Quando você olha a diferença das equipes, e aí talvez eu ache o Atlético, é uma questão que cada um avalia da sua maneira, da maneira que quiser. Quando você olha a diferença das equipes com frieza, e esse jogo não era um jogo frio, não foi um jogo frio, porque é um jogo de semifinal de Libertadores contra o gigante argentino, é completamente normal. O River é um time em formação, o que o Galhardo não achou as soluções, criticado dentro da Argentina, que não é nem melhor que o time do De Michelis, por enquanto, que tem muita dificuldade de construção e que se tomasse um gol e fosse sair um pouco para o jogo, daria ao Atlético tudo que o Atlético precisava, que era a segurança defensiva, e aí tem muito a ver com o Milito, que faz um jogo inteligentemente um pouco conservador, porque o Atlético tem bola, por exemplo, para ter um meio campo de mais imposição, de mais troca de passe, de jogar mais em cima, marcação alta o tempo inteiro, porém,
esse jogo que ele faz é um jogo muito seguro. E aí é uma construção, um aprendizado que vem desde o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi. Quando ele abre mão bastante daquilo que ele pensa, faz um jogo muito seguro e consegue sair dali com 1-0. Um jogo cara de 0-0, mas saiu dali com 1-0, é do jogo. Hoje, depois de fazer o primeiro gol, esse jogo, além de ficar seguro, ele ganhou todos os espaços da equipe do River Plate, que é uma equipe que ainda não está formada. E que tem jogadores, alguns de qualidade, mas não tem, principalmente do meio para frente, acho para trás também, mas principalmente do meio para frente, jogadores do nível dos jogadores do Atlético. Então, usando muito bola longa, usando muito o passe longo para não perder o seu posicionamento de sistema de marcação, transformou o jogo, de um certo momento em diante, para quem não está torcendo, para quem está vendo e analisando o futebol, um jogo muito tranquilo para o Atlético. Um jogo muito tranquilo para o Atlético. O Atlético se impôs com muita sobra e fez valer a diferença da sua qualidade de jogadores. Ele falou isso na minha frente. Eu falei com ele, não fala isso na minha frente. Durante o segundo tempo. E não estava ainda 3-0. Porque a diferença é muito grande. Quando a gente olha os jogadores, quando a gente olha o estágio de preparação das equipes, quando a gente olha o momento das equipes. O Atlético é um time em ascensão. O Atlético é um time que está crescendo no final da temporada. Lembra que a gente falou ontem? É o melhor momento da assimilação das ideias. Perfeito. Depois do embalo inicial da troca de técnico, é o melhor momento, o Marra falou sobre isso, da assimilação das ideias. Contra um River que não assimilou as ideias e que não tem os jogadores decisivos que o Atlético tem. Por isso, para ser direto, o resultado é enorme, é gigante, está na história. Atlético 3, River Plate 0 numa semifinal de Copa de Libertadores. Mas o Atlético, entre aspas, só fez valer a superioridade que ele tinha antes do jogo. Dominou os nervos, esqueceu o caráter do jogo, que era um jogo decisivo, que às vezes as coisas mudam. O River podia embalar porque o River tem todos os ingressos vendidos para o jogo de volta e a final será em Núñez. O Atlético passou por cima disso tudo, jogou bola e ganhou por 3-0 merecido e podia ter ganho por mais. Por tudo isso, se você fosse torcedor do Galo, você já compraria a sua passagem lá para a Argentina? Já comprei. Não para o jogo de volta. Já teria comprado. Falou bem, já falou comprei. bem. Eu vou te falar. Se você Já for, comprei? Se você Já foi ali durante o segundo tempo. Seguinte, se você fosse um amante do futebol, não torcedor da equipe, com o seu enorme salário, quer se divertir ali... Ele é um amante do futebol e tem um enorme salário. Então, e quer ali se divertir numa final, compra. Mas no lugar do torcedor eu jamais faria isso porque isso dá muito azar. Dá uma zicada. Nossa Senhora. Muito boa noite, Birner, William, Marra, Vai me agradecer? André, Jean, Calçade, fã de esporte. Concordo em parte com o que o Birner falou. Não acho que o resultado tenha sido normal. Óbvio, o normal. Diante da força dos times, você não acha? Eu acho que o River chegou muito abaixo da expectativa. Por enquanto, o River do Gadiardo ele é só um sonho. Chegou hoje ao 4º jogo sem vitória. E é um time com a posse de bola, apesar de ter muito talento dentro do elenco, muito pobre. Muito pobre. Ele não consegue se impor. E já mostrou isso no confronto contra o Colo-Colo. E hoje demonstrou fragilidades também na parte defensiva. O Galo, para mim, é o melhor time desse confronto. E está em um momento de maturidade, de crescimento. Aliás, o Galo faz uma grande Libertadores. Um Galo que encantou, foi dominante, muito agradável da gente acompanhar na fase de grupos. E um Galo que se reconstruiu com reforços necessários durante a temporada. Uma janela de correção de rota ali no início da temporada. E um Milito que tem mostrado diferentes faces e um repertório muito grande, principalmente no cenário de Copas, que é a prioridade desse time. Hoje, por exemplo, a gente debateu, acho que durante todo o dia, ou durante toda a semana, a possibilidade do Davidson ser titular. Não me surpreende tanto o Davidson ser titular, apesar de, para ser coerente, eu achava que ele ia repetir o time que empatou com o Galo, com o Vasco no fim de semana. Com Rubens e Arana também deu certo, foi uma solução que ele encontrou, principalmente ali na Copa do Brasil, e deixaria o Davidson para ser uma opção. Mas hoje, ele saiu do óbvio também, porque ele não tirou só o Davidson, ele tirou o Otávio. O Otávio é um jogador que entrega equilíbrio para esse meio campo. Essa para mim foi surpresa. E sabe, eu acho que tem relação. O jogo de sábado, nessa maratona, o jogo de sábado foi muito desgastante para o Galo. Campo pesado, chuva, o Vasco pressionando, tendo que sustentar o resultado. O Otávio é um jogador importante para equilibrar esse meio campo. Bem mais difícil que o jogo contra o River, inclusive. E ele ganhou energia.
E o Fausto Vera não jogou no sábado. Sim. Quem estava descansando? Que não podia jogar no sábado? Daverson. Fausto Vera e Daverson. Além do Lianco, que fez um grande jogo, eu acho que Fausto Vera e Daverson foram 2 dos melhores jogadores em campo. O Daverson, não preciso falar, vai falar a noite inteira do Daverson, 2 gols, uma assistência, um jogador que, além de ser um grande personagem, é um ótimo camisa 9, já mostrou isso no Cuiabá, no Palmeiras, está mostrando isso no Galo, né? O impacto dele é gigantesco. Entrega outra característica da presença de área, do camisa 9, entrar na mente do adversário, sai da grande área e faz um pivô, consegue dialogar com o Paulinho, consegue dialogar com o Hulk. Mas o Fausto Vera também acho que é um grande personagem para a gente falar do trabalho do Milito, porque é um jogador que decepcionou em um Corinthians que tinha problemas coletivos e problemas dentro do clube, e ele está cada vez mais crescendo. Hoje ele ganhou quase todos os duelos na parte defensiva. Lutador, importante dentro desse meio campo. Então, acho que é uma manifestação de força da melhor equipe. Concordo com o Birner. Mas eu não esperava um 3-0. Um 3-0 é um resultado gigantesco, que eu acho que o Galo, se for inteligente, ele tem condição de utilizar a pressão adversária para até vencer o jogo. Também acho. Mas o Milito tem que ficar muito alerta com o que vai ser esse cenário e essa atmosfera. E ele conhece. Ele conhece muito bem. É a 4ª vez que o Milito ganha do Gadiardo na carreira. Porque, assim, até pensando em uma possível final, é necessário que os jogadores do Galo tenham muita inteligência, muita maturidade para não cair na pressão, para você não perder um jogador importante para uma possível final de Libertadores. Lógico. Mas hoje foi uma atuação inteligente demais. E até não colocar em risco a atuação no próprio jogo de volta, né? Sim. Porque um expulso no primeiro tempo, por exemplo, isso acontece, né? O Bruno Henrique não nos deixa mentir. Pode ser algo que torna essa noite muito mais difícil do que ela já parece ser, Até porque pela visita ao estádio. Se o Botafogo